Com ou sem disposição, leia e ore diariamente. É para sua própria vida, não existe outro caminho. Eu vou ler aqui para vocês hoje uma carta que foi escrita em 1760 para o John Wesley, e vocês vão ver como que serve para os nossos dias tão atuais. Serve para nós cristãos. Eu vou ler aqui para vocês, começa assim. Vocês vão ver que tremendo que é essa carta. É um puxãozinho de orelha para vocês também, tá? Para mim também. O que tem prejudicado a sua vida no passado, e lamento dizer, até hoje, é a sua negligência quanto à leitura. Negligência tal que, por sua vez, chega a prejudicar até o próprio desejo de ler. Dificilmente me recordo de um pregador que leia tão pouco. Eis a razão porque seu talento em pregar não aumenta. Você continua pregando como pregava há 7 anos, com emoção, porém sem profundidade. Falta variedade e conteúdo. A leitura poderá preencher estas lacunas com meditação e oração diária. Você prejudica a si mesmo em omitir tal prática. Desprezo à leitura impede alguém de ser um pregador maduro. Até para ser um cristão íntegro é mister a leitura adequada. Queira Deus que comece logo. Separe uma parte do dia para este exercício, assim adquirirá um sabor por aquilo que faltava. O que parece monótono no início se tornará, com o tempo, um prazer. Com ou sem disposição, leia e ore diariamente. É para a sua própria vida, não existe outro caminho. Faltando isso, será para sempre um pregador superficial. John Wesley, em 17 de agosto de 1760, ele escreveu para outro John, essa carta para um outro pregador, e vocês viram que mensagem tremenda, que exortação tremenda, que serve para nós também. Aí você pode até me perguntar, mas ele está falando aí para um pregador. Eu, como cristão comum aqui, né, um irmão, não tem o porquê eu ouvir essa carta. Tem sim, porque todos nós, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos pregadores da mensagem do Evangelho. Então, para que nós possamos conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, nós temos que ler a Bíblia diariamente. E muitas das vezes nós não vamos ter disposição, nós não vamos estar com vontade de ler, com vontade de orar. Mas isso são duas coisas que o cristão não pode deixar de fazer, mesmo quando não está com vontade. Então, a oração e a leitura bíblica faz parte da vida do cristão. E eu trouxe aqui alguns versículos que reforçam essa mensagem da carta. O primeiro versículo está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15 ao 17. Diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui é Paulo instruindo a Timóteo e mostrando a utilidade da Bíblia, mostrando o quão importante é nós conhecermos a palavra de Deus. Então ela serve para várias coisas, porque ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe uma outra passagem também que é interessante, lá em Atos dos Apóstolos, depois se você puder ler o capítulo inteiro, é até interessante. Os bereanos, diz assim, 17:11, eu vou ler só o versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Você vê que interessante, quando a gente está no início da nossa caminhada com Jesus Cristo, a gente tem essa sede de ler, de conhecer. Não sei se foi assim com você, comigo foi. Deixa nos comentários aqui. E a gente quer conhecer mais. É a mesma coisa que os bereanos, né? Que Paulo, eu acho que provavelmente é que a gente não tem certeza quem escreveu isso aqui. Não sei se foi Paulo, não tem. Mas aqui tá
reforçando que eles tinham esse interesse. E é esse interesse que a gente tem que cultivar diariamente, porque vai chegar um tempo da sua caminhada como cristão que vai chegar alguns momentos, né, que você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia, porque é como a Bíblia diz, é uma luta diária da sua carne e do seu espírito. O que sua carne quer não é o que seu espírito quer e que necessita. E assim por diante. Então fica essa briga constante. Mas você deve insistir nessas práticas da oração e da leitura bíblica. Daí tem outros versículos que reforçam a ideia de que nós devemos nos esforçar para conhecer a Deus através da Bíblia e da oração, ter essa comunhão. São duas coisas que nós não podemos deixar de fazer diariamente. Certo? Tem lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 5 e 9. Muitas pessoas já conhecem isso, né? E eu quero deixar aqui para vocês. Bom, eu vou deixar esses versículos por último. Vou ler aqui primeiro, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Em João 5,39 diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Lá em Marcos, tem uma passagem que Jesus, lá em Marcos capítulo 12, verso 24, diz assim, Jesus respondeu. Tem toda uma situação até interessante, se você puder ler essa parte completa, para você poder entender melhor. Lá em Marcos diz assim, lá no capítulo 12, verso 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então a gente vê aqui que o poder de Deus está atrelado a você conhecer a palavra, conhecer as Escrituras, como Jesus disse, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Como que você vai conhecer o poder de Deus se você não se dedica tempo para estudar a Bíblia, para ler diariamente? E aqui uma coisa que eu quero deixar, que existe uma diferença de devocional, você lê a Bíblia no sentido devocional e no sentido de estudar a Bíblia, que você vai aprofundar no assunto. Você deve fazer as duas coisas. No devocional, na qual você vai ler uma passagem bíblica, que você vai meditar naquela passagem, né, o decorrer dos dias. Agora, o estudar a palavra está mais ligado a você ver o que significa aquele contexto, procurar o sentido daquela mensagem, procurar investigar mais, conhecer mais. É claro que a leitura devocional, ela também pode ter, né, incluir dentro essa questão de estudar, e também vice-versa. Quando você estuda, você também pode ter o seu devocional através daquele estudo. Mas são coisas diferentes que você deve saber separar essas duas partes. Então a gente deve tanto estudar como ler devocionalmente. E assim, o ler devocionalmente, você também tem que incluir a parte de você entender o que tá aquela passagem. Então, quando você estuda, vai facilitar muito mais a leitura bíblica diária, certo? Então, é um processo que a gente vai ler. Isso faz parte da vida do cristão, de todos os cristãos. Como eu falei, deixei por último o versículo de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 ao 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quero deixar esse versículo para você meditar no decorrer do dia. E essa mensagem é essa mensagem do vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida. E se você quiser escrito certinho a carta que eu li aqui de John Wesley, eu deixo para vocês. Deixe nos comentários carta que eu coloco nos comentários, alguma coisa assim, e vocês copiam se vocês quiserem imprimir, quiser ler essa carta, tá bom? Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal se você não é inscrito, me ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, propagar o amor de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus permitir.